Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do minicurso desse fim de semana, intitulado O Trabalho com os Sonhos na Clínica Junguiana. Bom, na aula anterior nós conversamos um pouco sobre alguns aspectos gerais da psicologia dos sonhos, certo? Então a gente conversou sobre o fato dos sonhos emergirem sobre um pano de fundo de inconsciente, né? Serem expressões de uma dinâmica do inconsciente que reflete de algum modo a própria natureza, né? Ou seja, assim como a própria psique, os sonhos emergem da natureza. E assim como a própria psique, que é um sistema paradoxal, tão belo quanto terrível, os sonhos podem ser tão belos quanto terríveis, né? A gente conversou um pouco sobre a objetividade dos sonhos, né? A gente conversou um pouco sobre o espírito como sinônimo de cultura, ou seja, a gente observa a natureza, nós somos cientistas da natureza, porque nós trabalhamos com observação, nós trabalhamos com descrição, temos uma atitude descritiva, descrever a psique de um sujeito, descrever a fenomenologia empírica de um sujeito, certo? Os sintomas, as sintomatologias, né? Os símbolos, os sonhos. Então nós observamos padrões, né? Na natureza, mas ao mesmo tempo nós também somos psicólogos empiristas da cultura, da sociedade, né? Afinal de contas, como diria o antropólogo Malinowski, não existe uma única célula do corpo humano que já não tenha sido transformada pela cultura, tá? Não há nenhuma célula no nosso corpo, nenhuma célula, que já não tenha sido transformada pela cultura. Então a psicologia está nesse diálogo epistemológico entre duas ontologias, né? Uma ontologia da natureza e uma ontologia do mundo histórico do ser social, né? É por isso que é tão importante a gente conversar, a gente dialogar com as ciências da cultura e com as ciências da natureza, né? É por isso, por exemplo, que a gente utiliza o método comparativo na observação dos sonhos, né? Já já a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, tá bom? E aí a gente conversou um pouco também sobre o aspecto compensatório do sonho, né? Ou seja, o sonho possui sentido, né? O que significa dizer que os sonhos possuem sentido? Bom, dizer que os sonhos possuem sentido não é uma hipótese ociosa, tá? Por quê? Porque na época do Jung, e um pouco antes, né, acreditava-se que os sonhos eram simplesmente resíduos de atividade elétrica do cérebro ou de atividade mental enquanto nós estávamos dormindo, tá? Se a gente for olhar na história da filosofia, por exemplo, o próprio Aristóteles possui um livro, né, que é considerado apócrifo, mas o livro chama-se Problemata, né? Problemata, que ou seja, um conjunto de problemas, né? É um livro inteiramente composto de questões, de problemas. Então, o que é a substância não sei o que, qual a causa de não sei o que, por que não sei o que, e aí Aristóteles vai colocar problemas sobre os sonhos, né? E a resposta que o Aristóteles dá é uma resposta muito mais próxima do que o Freud vai dar 20 séculos depois, mais de 20 séculos depois, né? 24 séculos depois, e um tanto próxima da explicação que o Jung vai dar sob um ponto de vista filogenético da história da espécie. De fato, os sonhos têm a ver com isso. Os sonhos têm a ver com a atividade mental do momento que nós estamos dormindo. Ou seja, se a gente está acordado agora, se eu estou lúcido, consciente e dirigido, e o meu cérebro está produzindo imagens quando eu estou falando com vocês, por quê? Porque eu estou me lembrando de coisas que eu já vi, que eu já estudei, que eu já li, né? Quando eu estou dormindo, o meu cérebro não para de funcionar e continua trabalhando, então ele continua gerando imagens, mas que essas imagens seriam imagens caóticas, fariam parte apenas da espécie, seriam resíduos de comportamentos passados, então, ou seja, para Jung isso é parcialmente verdadeiro, mas considerar os sonhos como simplesmente uma atividade
natural, o que é verdade, mas uma atividade que não tem a sua linguagem própria, ou seja, a linguagem dos sonhos, a linguagem dos símbolos, e toda a linguagem que se preza visa comunicar, ou seja, tem uma certa intencionalidade, né? É justamente aquele grande insight que o Jung vai dar na psicologia dos sonhos, tá certo? Eu citei Aristóteles porque Aristóteles escreveu verdadeiros tratados de psicologia dentro da sua linguagem filosófica, metafísica, ao mesmo tempo empirista, de sua época. Tá? Então, assim, a gente vai ter considerações sobre sonhos, mas o sentido do sonho, o logos dos sonhos, sempre vai se manifestar, uma hora ou outra. Então, o que significa o aspecto compensatório do sonho? Significa que quando eu tenho uma atitude consciente, quando eu tenho uma atitude de dirigir a minha libido no mundo, o meu inconsciente vai tentar compensar essa atitude consciente, geralmente em sentido oposto. Tá? E aí eu posso citar para vocês uma série de sonhos que eu mesmo tive, que pacientes meus tiveram, em que a sua atitude consciente foi compensada por uma atitude inconsciente, ou seja, não por uma atitude inconsciente, porque a atitude respeita a direção da consciência, mas pelo inconsciente, né? Como, por exemplo, de ontem para hoje, pessoal, de ontem para hoje, hoje é sábado, sábado à tarde. No exato momento que eu falo, é sábado à tarde. De sexta para sábado, de ontem para hoje, eu tive um sonho que era o seguinte: aqui na minha clínica, eu tenho uma biblioteca, onde eu tenho vários livros de Jung, de Freud, de psicologia, de filosofia, de literatura, e vários livros da Paulus, da Vozes, né, de editoras que publicam material relevante na área da psicologia clínica e na área da psicologia junguiana. E eu tenho a coleção completa do Freud, né? Eu tenho 24 volumes da edição, da Standard edição, né? E eu tô sempre lendo, adoro ler Freud, acho incrível Freud e tal. Mas, ultimamente, eu não tenho lido tanto Freud. Por quê? Porque Jung é um autor que eu estudo todos os dias. Mas Freud não. Freud, uma vez ou outra, eu fiz um atendimento até de um adolescente que eu trabalhei alguns aspectos de luta e melancolia do Freud, foi super legal e tal. Mas não é um autor que eu tô sempre lendo diariamente, todos os dias. Acho que uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, eu paro para ler algo do Freud. E aí, como é esse sonho, pessoal? Eu abri um livro do Freud e eu percebia que o livro estava consumido pelos cupins, que os cupins já haviam devorado aquele volume. E eu ficava preocupado, poxa, a edição tão bonita do Freud, consumida pelos cupins. Quando eu ia ver, tinha mais 3 edições do Freud também, consumida pelos cupins. Os cupins estavam devorando a minha biblioteca freudiana. Eu tive esse sonho de ontem para hoje, né? E aí, a festa de cupins estava tão forte que eu já não podia mais guardar os livros do Freud junto dos livros do Jung, né? Porque sabe que um cupim pode passar de um livro para o outro e pode contaminar outros livros. E aí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que jogar todos os meus livros de Freud fora, certo? Qual é a atitude consciente que esse meu sonho está compensando? Bom, eu não tenho lido muito Freud ultimamente. Eu estou pensando em ministrar aqui no canal um mini curso sobre Freud, um mini curso sobre semelhanças e diferenças entre análise em Freud e Jung, comparando Freud com Jung, mas eu tenho uma tendência de separar muito o Freud do Jung, até para fazer prevalecer a autonomia dos dois, ou seja, não misturar epistemologias. Só que o sonho, pessoal, está me dizendo o seguinte, que eu não posso abandonar os livros do Freud, senão eles serão consumidos pelo tempo, consumidos pelas traças, consumidos pelos cupins, né? Então eu preciso estar sempre abrindo os livros do Freud, abrindo, limpando, cheirando o livro, lendo os livros, exercitando os livros para que eles não se estraguem. Ao mesmo tempo, o sonho me diz o seguinte, não misture Freud com Jung. Ou seja, não guardar os livros do Freud junto com Jung, guardar em prateleiras diferentes. Por quê? Porque não são a mesma coisa. Então, eu posso transformar esse sonho num sonho belo. Ou seja, eu posso observar o sentido desse sonho e dizer, realmente, eu preciso voltar a estudar Freud, porque senão os cupins vão consumir os meus livros e eu terei que jogar os livros fora.
né? Ou seja, revalorizar a figura do Freud. Quando eu estava estudando Jung, eu tive um sonho que era o seguinte: eu estava estudando os arquétipos e o inconsciente coletivo, e eu pensei assim, bom, seria interessante eu criar uma lista de arquétipos, embora Jung falava para não fazer isso, para eu estudar quais são os arquétipos mais comuns, porque isso pode facilitar depois e tal. E aí eu tive um sonho que eu estava dentro de uma mesa, tinha umas cartas de cima da mesa, cada carta tinha um arquétipo, eu olhava as cartas, via alguns arquétipos, colocava em cima da mesa, as cartas se embaralhavam. Aí eu pegava as cartas, olhava alguns arquétipos, colocava em cima da mesa, as cartas se embaralhavam. Pegava algumas cartas, olhava os arquétipos, colocava em cima da mesa, as cartas se embaralhavam. Ou seja, eu nunca vou ter o conhecimento de todos os arquétipos, porque eles estão muito misturados. Eu posso até conhecer alguns, mas não todos. E aí o sonho está me dizendo, não se preocupe em decorar arquétipos, não se preocupe em listar arquétipos, porque quando houver a manifestação da imagem arquetípica, você vai saber reconhecer. Ou seja, é um sonho que muito me orienta na clínica hoje, né? Ou o sonho de uma paciente que eu tenho, que ela está planejando uma viagem e ela não sabe se conta ou conta, porque essa viagem é uma viagem que vai mudar a vida dela. Ela vai com a filha morar em outro lugar do Brasil, muito distante daqui de Pernambuco, mas muito distante mesmo, vai lá para o sul do país. E é uma mudança definitiva, ou seja, ela vai embora e não vai voltar, né? E aí ela pensou em contar para as vizinhas, para alguém, e isso foi ansiogênico para ela. Ela estava com ansiedade em relação a isso. E ela sonhou que ouviu um barulho dentro de um armário, abriu um armário, tinha um macaco dentro do armário comendo amendoim, né? Ou seja, aquilo que está dentro do armário está guardado, né? Aquilo que está guardado não está reservado, né? O macaco, como diria Maria Luísa Fran, todo animal, quando aparece nos sonhos, representa uma personalidade instintual. Se ele está se alimentando de amendoins, que é um símbolo que lembra muito amêndoas, né? Símbolos natalinos, é porque ele está mantendo em segredo algo em segredo, mas ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, né? Então, nós percebemos com esse sonho que era para paciente manter o seu projeto em segredo, não contar para tantas pessoas, né? E aí na mitologia, o macaco peregrino, né? Na mitologia hindu também tem um macaco que percorre o mundo, macaco viajante e tal. Ou seja, tem o simbolismo da viagem, mas é algo que no momento se encontra guardado. Aspecto compensatório do sonho. Ontem eu atendi um paciente que ele brigou, né, com a pessoa, e ele falou assim, poxa, será que eu me cedi com aquela pessoa porque eu briguei com a pessoa e tal? E ela me trouxe um sonho. Isso foi ontem. O sonho, a pessoa começava a falar, a língua começava a pular, de repente ele engolia a língua. Ele mordia a língua e engolia a língua. Aí eu falei, olha, você já tem a resposta da sua atitude consciente. Por quê? Porque morder a língua, a gente até usa a expressão morda a língua, morda a sua língua, significa frear os impulsos da linguagem, né? Frear os impulsos. E aí você se excedeu na discussão, você se excedeu naquilo que você falou. Repense as coisas que você fala. É isso que o consciente está pedindo. Ou uma paciente minha que queria tomar remédios, queria ir no psiquiatra, etc. E eu, como vocês sabem, né? O psicólogo não trabalha com remédios e em boa parte da psicologia chega a ser uma antipsiquiatria. Por quê? Porque muitas vezes a psiquiatria só faz calar o sintoma. E aí a psicologia faz com que o sintoma seja ouvido. Na psicologia nós estamos à disposição do sintoma. Eu falei, olha, você deveria se dedicar mais à psicoterapia, os sonhos e tal. E aí ela teve um sonho que ela tentava tomar remédio e vomitava em remédios, ou seja, o próprio inconsciente dela considerou que aquele não era o momento dela tomar esses remédios, né? E aí também o aspecto compensatório do sonho pode aparecer quando nós estamos alinhados já com o inconsciente, e o inconsciente não vai se manifestar apenas no sentido oposto à consciência, ele pode se manifestar no sentido complementar, né? Lembremos do caráter dialético da psicologia do Jung, oposto e complementar. Como é o caso de uma paciente minha que estava para fazer um concurso e tal, e a gente começou a conversar, e ela começou a trazer os sonhos dela para mim, e aí teve um sonho particular dela, que era ela, ao lado tinha um homem e no meio tinha um bolo. E ela cortava metade do bolo para ela e o homem cortava metade do bolo para ele, né?
E aí, quando ela foi fazer o concurso, o tema da redação era Homem e Mulher, Direitos Iguais. Ou seja, por sincronicidade, o sonho simplesmente complementou uma atitude consciente que ela já tinha, que era a igualdade entre os gêneros. Então é isso, pessoal. Os sonhos têm uma psicodinâmica compensatória, que é oposta e complementar à atitude consciente. É isso, pessoal. Muito obrigado.